Continuando, agora na página 48 e na página 49, nós vamos falar das formações das vilas e das cidades e do comércio interno, certo? Bom, acompanhe aí comigo para nós percebermos como que era a estrutura, né, das vilas e as cidades. Observando essa imagem aqui da página 48, nós percebemos que as vilas, né, ela tinha sua alta, né, o seu alto lugar e o seu baixo lugar, né, e tinha ali o centro, certo? Nós percebemos que aqui é uma ladeira. Lá em cima nós temos o que? A igreja. As igrejas nas vilas e nas cidades sempre ficavam no seu lugar mais alto, né? Na cidade alta, e nós temos a cidade baixa. Mas professora, como é que se formavam, né, essas sociedades? Bom, nós sabemos que tinha sociedade dentro do engenho, certo? Mas também existia vida fora dos engenhos. E é essa vida que formou, né, as pequenas vilas e cidades no litoral brasileiro. Bom, quando nós paramos para pesquisar as cidades litorâneas do nosso país, principalmente na região Nordeste, que foi a região primeira a ser colonizada pelos europeus, nós percebemos o que? Pequenas vilas, vilarejos e pequenas cidades. Essas cidades com ruas estreitas, com uma arquitetura mais colonial. Vocês vão pesquisar no Google Centro Histórico de Porto Seguro, Centro Histórico de Porto de Galinhas, Centro Histórico de Salvador. Quando vocês pesquisarem o Centro Histórico de Salvador, vocês vão perceber a estrutura da cidade colonial, que nós temos a alta cidade e a cidade baixa. Quando vocês pesquisarem o Centro Histórico de Salvador, vocês vão perceber que o Pelourinho, né, a pequena vila, a pequena cidade, é uma ladeira. Essa estrutura de construir as casas em ladeiras, em ruas estreitas, é uma forma colonial. E no Pelourinho, na cidade alta, na parte de cima, nós temos as igrejas, né? E aí nós vamos descendo a ladeira com as construções das casas, certo? E por isso, por causa desse declive, né, dessas vilas e cidades, os lixos que eram jogados, quando chovia, a água rolava com os lixos e então não tinha saneamento básico, né? Não tinha distribuição de água como nós temos hoje, água limpa, né? A água potável que nós conseguimos beber. Então naquela época não tinha, né? Devido às construções das pequenas cidades. Já lá no Centro Histórico de Porto Seguro, quando vocês forem pesquisar, que é na Bahia, vocês vão ver que o centro é estreito. É uma pequena rua, na verdade uma pequena não, é uma grande rua. Ela é pequena porque é estreita, né? Tem ali o seu calçamento com uma estrutura muito colonial. Então, essas vilas e cidades, elas eram construídas afastadas dos engenhos, né? Por quê? Para facilitar o comércio interno, que é agora que nós vamos ver aqui na página 49. Bom, nós percebemos também que as casas, quando vocês forem pesquisar os centros históricos, que eu falei para vocês, as casas, elas eram construídas de adobe. Vocês sabem o que é adobe? É aquele pedaço de bloco bem grande, que é um material adobe, muito resistente, né?
Era uma construção muito pesada, né? Uma construção assim pesada no sentido de não ser fácil de ser construída, né? Hoje nós já temos as casas de alvenaria, que são os tijolos. Todas as nossas casas hoje são feitas de tijolos, e hoje nós temos os tijolos de cerâmica e nós temos o tijolo de cimento, né? E assim também com as telhas, que nós temos as telhas de cimento e as telhas de cerâmica. E aí naquela época também tinha essa diversidade nas construções das casas das cidades e das vilas, como por exemplo, né, as casas de adobe e algumas casas de alvenaria, certo? E ali os móveis, né, que pertenciam a essas casas eram móveis simples, né? Cama, mesa, fogão, cadeiras, móveis simples, certo? E aí, essas cidades, elas eram construídas no litoral, né? Próximo ao litoral, próximo ao mar, aos portos, porque facilitava o comércio interno, certo? Agora acompanhe comigo na página 49, que o comércio, né? Tudo que era produzido dentro do engenho tinha que ser exportado para a metrópole. Assim também acontecia com o comércio interno, né? Tudo que vinha da metrópole para ser comercializado aqui no Brasil, né? Nessas vilas e cidades, tinha que ser comercializado ali interno, né? Ó, aqui no último parágrafo diz assim: o comércio de gado bovino contribuiu para o alargamento das fronteiras coloniais e gerou emprego para uns que se ocupavam dos ofícios de vaqueiro, curtidor de couro, sapateiro e açougueiros e as várias trabalhos, né? Várias, como que eu vou dizer? Profissões, é verdade, profissões que existiam na época. Então, aqui a gente já começa a ver o desenvolvimento da pecuária, né? A criação de gado. Então, aqui a gente começa a ver o início da pecuária no Brasil, certo? Outro tipo de comércio que dava muito lucro interno era o comércio de escravos. E o que é importante nós destacarmos no comércio interno com os escravos? Porque eles davam lucros duplos, ou seja, o colonizador, né, o senhor de escravo, além dele ganhar vendendo, né, o escravo, ele vai ganhar com o escravo que ele comprou, porque ele vai trabalhar e através do trabalho deste escravo, ele vai conseguir o lucro. Por isso que o comércio de escravos gerava duplo lucro, certo? Ele ganhava comprando e ele ganhava vendendo, certo? Então essa foi a parte que nós vimos sobre as vilas e a cidade e um pouquinho do comércio interno no Brasil colonial.